Olá pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas aulas. A aula hoje é sobre elementos pré-textuais, certo? Que são aqueles elementos que vêm antes dos elementos textuais, ou seja, antes do nosso texto propriamente dito da monografia, certo? É importante a gente conhecer e saber quais são os elementos pré-textuais que são obrigatórios, os que são opcionais e os que realmente têm necessidade de estar no trabalho, certo? Vamos lá, os elementos pré-textuais são aqueles itens iniciais da monografia. A famosa capa, folha de rosto, sumário, que a gente costuma ver quando folheia um trabalho acadêmico, certo? Esses são alguns dos elementos pré-textuais. Então, o que são esses elementos? São elementos que não constituem capítulo na monografia, certo? Cada item desse está numa página, tem normas específicas para formatação e os títulos devem estar sempre em caixa alta, ou seja, todos os títulos ali de elementos pré-textuais, eles têm que vir em letras maiúsculas, certo? Caixa alta. Então, a capa e a folha de rosto desses itens são os que mais apresentam uma formatação diferenciada dos outros itens, certo? Aqui eu trago para vocês um quadro com base na autora Marisete Quadros, que ela cita quais são esses elementos pré-textuais e quais normas regulamentam a inserção desses termos, desses itens, no seu trabalho monográfico, certo? Então, esses elementos são capa, que é obrigatório, folha de rosto, que é obrigatório, a lombada, que é opcional, a ficha catalográfica, que é obrigatória também, a folha de aprovação, que é obrigatório, a dedicatória opcional, agradecimento também opcional, epígrafe opcional, resumo obrigatório, certo? Resumo na língua estrangeira obrigatório também. Lista de ilustrações opcional, lista de tabelas opcional, lista de abreviaturas e siglas opcional e sumário que é obrigatório, certo? Então, ao lado aqui tem cada normazinha que regulamenta a inserção desses itens no trabalho acadêmico. É importante na hora que vocês forem colocar, dar uma olhada mesmo na norma, como é que ela dispõe a estrutura desses trabalhos para poder ficar tudo certinho lá no seu trabalho acadêmico. Aqui eu apresento de forma ilustrada, né, esses elementos da monografia, elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, os elementos pré-textuais, ele coloca aqui os obrigatórios, que é capa, folha de rosto, sumário, resumo, certo? Os elementos textuais, que é o texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. E os pós-textuais, que é a referência, anexo e apêndice, certo? Vamos lá. A capa. A capa é um elemento obrigatório, né, gente? Primeiro porque a capa é aquela folha que identifica o seu trabalho, certo? Então, ali na capa tem os dados da sua universidade, a universidade que você cursou o curso que você cursou, o título do seu trabalho, certo? O ano do seu trabalho, subtítulo, se houver no seu trabalho, subtítulo também tem que estar na capa. E tem que seguir uma norma específica aí, a organização dessa capa, certo? Vocês vão ver aqui na próxima slide. Aí aqui a formatação, ela tem que estar em caixa alta, o nome da universidade, o nome do aluno, o título, certo? O ano e a cidade não precisa estar em caixa alta, tem que estar em letras normais, tamanho 12. E ela tem só o recuozinho centralizado, certo? Então, aqui está a estrutura da capa. Esse exemplo aqui é da Universidade Federal do Piauí, mas é esse exemplo por ali mesmo de formatação, certo? Não muda não para capa. A folha de rosto. A folha de rosto é um item também obrigatório dos elementos pré-textuais para a composição do trabalho. Então, ela tem a natureza do seu trabalho. É lá que vai dizer se é uma monografia, se é um artigo científico que vai ser apresentado, certo? E o nome do seu orientador aparece ali
nessa folha de rosto, que é importante você apresentar na hora que estiver falando, apresentando sua monografia. Então, aqui a gente tem a nota acadêmica dentro da folha de rosto, que é aquele textinho que a gente coloca, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado para a faculdade tal, com uma avaliação do componente curricular, TCC, trabalho de conclusão de curso, no curso Bacharel em Turismo. Orientador, professor fulano de tal. Então, eu coloquei apenas esses nomes fictícios, mas é claro que na hora da faculdade você vai escrever o nome da sua faculdade, certo? E o orientador você vai escrever o real nome do seu orientador. E você identifica o curso também que você fez na nota acadêmica e que esse trabalho vai servir também de aprovação, né, para essa disciplina, que a monografia também é uma disciplina, um componente curricular do seu curso, certo? Você tem que sinalizar aqui também na folha de rosto. Bom, aqui um exemplo de folha de rosto, vocês vão ver aqui no slide. Tá vendo? A fonte tamanho 12, como eu falei a vocês, o título do trabalho, o nome da instituição, caixa alta, certo, gente? Não pode fugir desse padrão da caixa alta para o título do trabalho, nem para a instituição, nem para o nome do autor, certo? Porque são os dados importantes, né, relevantes, que tem que ter destaque, então eles têm que estar em caixa alta. A cidade e o ano também, você já coloca aqui em caixa alta, certo? O ano é numérico mesmo, né? O ano 2021 e a cidade já em caixa alta aí, certo? Salvador. E o título e a nota acadêmica, que é esse textinho que a gente apresenta, tamanho 10, certo? Bom, a lombada. A lombada ele é um elemento pré-textual não obrigatório, mas é previsto na norma da ABNT. Ah, Carol, mas lombada é aquela, né, uma coisa meio antiga, né, aquela capa dura que se coloca antes ali do trabalho, da monografia. Sim, isso realmente, a lombada é essa capa realmente mais dura, que dá um engessamento, né, ao trabalho e dá aquele cunho mais de livro. Antigamente era utilizado muito, antes da era digital, muito a lombada para dar essa referenciação à questão do livro mesmo, de um pacote, né, da monografia ser vista como um pacote. Então, nessa lombada, nessa capa dura, tem que ter os títulos do nome do autor, certo? O título da obra, o ano dessa obra e o volume dessa obra, né? Além do curso, também tem que estar referenciado na lombada. Ela segue uma norma exclusiva, especial, digamos assim, que é a norma da BNT 12.225 do ano de 2004. Aí aqui um exemplo, certo, de lombada, que é aquela capa dura. Aí, como eu falei a vocês, a fonte 14, Arial ou Time News, a depender da que é exigida pela faculdade, certo? A letra maiúscula, como eu informei a vocês, e ali, ó, na estrutura mesmo de um livro, certo? A ficha catalográfica. Bom, a ficha catalográfica ela é um elemento obrigatório, gente. Por quê? Porque é lá que vai estar o título do seu trabalho, você ser referenciado como autor do seu trabalho também ali. E ela, no caso, é aquela introduçãozinha, vamos dizer, aquela nota, né, aquela etiqueta do seu trabalho, um exemplo. Então, vamos supor que a ficha catalográfica é aquela etiquetinha ali quando a gente está procurando um trabalho, que a gente vê o nome do autor, o título, a faculdade, o assunto desse trabalho, tudo isso tem que estar na ficha catalográfica. E quem elabora a ficha catalográfica é a biblioteca da instituição, certo? Quando você entrega o seu trabalho com todos os elementos pré-textuais, a biblioteca vai e faz a ficha catalográfica, que é essa etiqueta do seu trabalho, certo? Então, por isso a importância, né, ressalto aqui a importância dos elementos pré-textuais, porque quando a biblioteca vai gerar essa ficha catalográfica, ela busca tudo isso nesses elementos pré-textuais, na capa, na folha de rosto, e aí ela monta essa etiquetazinha, certo? Aí aqui vocês vão ver, né, sobrenome, nome do autor, título do principal, certo?
nome completo do primeiro autor, se tiver mais de um autor, coloca o segundo ou terceiro, local, ano, a orientação, desculpe, local, ano e a quantidade de folhas, né? 60 folhas, 30 folhas, tem que estar indicado aí na ficha catalográfica. Ela tem uma formatação exclusiva, que é 12,5 centímetros por 7,5 centímetros, certo? A largura 12,5, a altura 7,5. A folha de aprovação. Bom, a folha de aprovação é um elemento obrigatório. Por quê? Porque é na folha de aprovação que aparece lá o seu nome, o nome do seu trabalho, o nome da banca que avaliou o seu trabalho, o seu orientador, também vai estar ali o nome do seu orientador, certo? E a banca, que é justamente quem vai avaliar o seu trabalho e vai dar a nota, né? A sua nota ali vai ser dada nessa folha de aprovação. A gente tem o costume de, nos trabalhos acadêmicos, né? Quando a gente recebe a nota, recebe ali em cima a nota escrita de caneta e tal. Na monografia é diferente. Na monografia, essa nota vem escrita numa folha exclusiva de aprovação, certo? Então, ela é colocada logo após a folha de rosto ou após a errata, quando tiver necessidade de utilizar a errata, certo? Contém o nome dos professores da banca avaliadora. Cada instituição de ensino pode ter um modelo de folha de aprovação, mas tem que seguir a norma padrão da ABNT, certo? Então, a folha de aprovação, aqui um exemplo, né? Nome do autor, título, subtítulo. Aí ele coloca aqui, trabalho de conclusão de curso apresentado à universidade como exigência para aprovação do título de mestre, aqui ele colocou no mestrado, né? Mas aí no título de graduado, no caso da graduação, no título de pós-graduado e assim sucessivamente, certo? Aí aqui aparece, tá vendo, a data da aprovação, como eu falei a vocês, tem que ter na folha de aprovação. A banca examinadora já vai dar a nota e colocar aí na folha de aprovação, certo? Então, a dedicatória. A dedicatória também é um elemento opcional, né? Um dos elementos opcionais, certo? Da monografia. É um pequeno texto que você faz um registro de dedicação a quem você dedica o seu TCC, né? Então, é um texto curto. Por ele justamente ser um elemento opcional, não precisa você estar floreando muito, né? Você vai um pouco mais objetivo. Dedico o meu trabalho, né, a todos que me ajudaram ao longo dessa caminhada, ou a meu professor que me ajudou. Então, você vai uma coisa bem sintética, bem rápida. Não precisa você se debruçar para escrever tanto na dedicatória, certo? Segue uma formatação conforme a norma NBR 14724 do ano de 2011. Aqui um exemplo de dedicatória, vocês vão ver aí no slide, certo? Como é uma coisa bem sucinta, bem curta. O próximo elemento é o agradecimento. O agradecimento é um elemento opcional também, né? Porque ele dirige-se apenas àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do seu trabalho. Então, aí você fala de uma forma mais, digamos, você pode descrever mais esse agradecimento aí, que aí você vai dizer, eu agradeço a instituição que me ajudou a fazer a pesquisa, que essa pesquisa consolidou no meu trabalho, agradeço e tal. Então, você pode listar aí uma porção de pessoas, de instituições que você quer agradecer e fazer isso no agradecimento, certo? Pode ser um texto mais longo, o agradecimento, do que a dedicatória. Essa é a diferença. A dedicatória é um texto mais sucinto, mais curto, não passa geralmente das 3 linhas do recuo que vocês vão ver ali na formatação, e o agradecimento é uma coisa mais longa mesmo, que você pode dizer, né, tudo que você fez, até a questão da pesquisa, se você realizou em algum local, agradecer ao professor, à faculdade, tudo isso você pode fazer nos agradecimentos, certo? Então, aqui o exemplo de agradecimento. A formatação, desculpem, do agradecimento, ela é conforme a norma 14.724 do ano de 2011.
Aí aqui tem um exemplozinho de agradecimento, ó. A autora coloca: agradeço em primeiro lugar a Deus por ser a base das minhas conquistas, a meus pais, a meus professores. Então ela foi dando, né, uma sequência aí de pessoas para as que ela agradeceu. Então isso aí é o agradecimento. Bom, epígrafe. Epígrafe é um elemento também opcional, mas que geralmente aparece muito nas monografias, né? Porque as pessoas gostam de colocar as epígrafes para destacar o autor que foi relevante ali na caminhada, uma citação direta, curta, daquele autor que foi relevante ali na escrita do trabalho monográfico. Então, vamos supor, né? Eu estou fazendo um trabalho sobre alfabetização, sobre a educação de jovens e adultos. E aí eu coloco lá uma frasezinha curta de Paulo Freire, porque Paulo Freire é um autor que fala muito sobre a educação de jovens e adultos. Então, tem a ver com o meu tema, tem a ver com o que eu escrevi e é um autor de referência da área. Então, eu posso pegar lá uma frasezinha curta de Paulo Freire e colocar na minha epígrafe para dar chamar a atenção do meu leitor, né, e dar esse campo de motivação da minha obra, certo? Que motivou a eu fazer a minha obra no sentido de destaquezinho, foi utilizar uma frasezinha aí desse autor que me norteou. Então, a epígrafe é basicamente para isso. Aí tem aqui um exemplo até do próprio Paulo Freire mesmo, que a autora utilizou, né? Educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Então, ela pegou, vocês viram aí que é uma frase curta, sucinta, mas que tem a ver com o tema, né, dela, que é educação. Então, ela pegou e colocou essa frase de Paulo Freire aí. O resumo. O resumo é um elemento pré-textual obrigatório, faz parte daqueles elementos obrigatórios e importantes de serem apresentados aí na monografia, certo? E ele está regido pela norma NBR 6028, é a norma da ABNT que rege o resumo. E ele ressalta o que? O resumo tem que aparecer o seu objetivo do seu trabalho, uma frase contextual do seu trabalho também, certo? Para você situar o leitor do que ele vai achar. Os resultados, o método que você utilizou, se for uma pesquisa bibliográfica, se for uma pesquisa de campo, um estudo de caso, tem que já citar no resumo. Ah, Carol, mas eu já estou citando isso na introdução do meu trabalho. Sim, mas aqui a gente está falando de elementos pré-textuais. Então, elementos pré-textuais, como eu falei no começo da aula, tem uma formatação diferente e tem um cunho de relevância para o trabalho. Ele tem que aparecer ali no seu trabalho, na sua monografia. Então, a priori, você tem que colocar isso também no resumo, certo? Não tem para onde correr. Tem que colocar lá o seu objetivo, a sua metodologia, inclusive colocar na voz ativa esses objetivos mesmo, certo? Vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou mostrar. E falar também das conclusões e hipóteses do trabalho, certo? Tudo isso você fala de uma forma sucinta no seu resumo. Bom, o resumo é composto de uma sequência de frases concisas desses tópicos que a gente segue aí, que eu falei a vocês, da frase contextual, objetivo, método, que é a metodologia, hipóteses e as conclusões do seu trabalho, certo? Deve estar disposto num parágrafo único, que é aquele texto mais concisozinho. A primeira frase tem que ser significativa, como eu já falei a vocês, tem que dar, né, aquela indicação do que o leitor vai encontrar ali no trabalho, certo? Já na primeira fase do resumo. E a seguir você começa a discorrer esses tópicos que você vai seguir, os objetivos, o método, que é a metodologia, as conclusões, a hipótese e as conclusões, certo? Além que você também, gente, vale ressaltar, você cita mesmo qual foi essa metodologia mesmo que você utilizou no seu trabalho. No resumo, você tem que dizer se é pesquisa bibliográfica, se é pesquisa de campo, se é entrevista. Então, tudo isso você vai já dizer também no resumo, certo? Tem que dizer também no resumo. E aí o resumo ele tem também as palavras-chave. As palavras-chave às vezes geram um pouquinho de confusão,
porque às vezes tem-se um pouco essa mania de colocar palavras-chave que não tem a ver com o seu resumo, com o seu trabalho. Então, se você faz um trabalho sobre letramento, alfabetização, exemplo, você tem que, dentro do seu resumo, utilizar palavras que tenham a ver com esse tema, com o seu tema. E as palavras-chave têm que seguir esse padrão, tem que ter a ver. Então, eu não posso colocar lá um resumo sobre letramento e alfabetização, que é o meu tema, e colocar como palavra-chave brincadeira, brinquedoteca, habilidade social. Isso aí, né, teoricamente não tem a ver com o meu tema, que é alfabetização e letramento. Então, eu tenho que colocar palavras que façam referência ao meu tema. Então, vou colocar lá alfabetização, letramento, consciência fonológica. Então, eu vou utilizar palavras-chave que estão ali no meu resumo e que tenham a ver com o meu tema, certo? Não pode estar descontextualizado. Então, deve-se evitar nos resumos símbolos, né? Eu coloco ali AG, um exemplo, significa agência, um exemplo, né? Eu coloco de acordo com, utilizei, aí eu coloco lá o símbolo AG, sem nenhuma contextualização com o meu trabalho. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que escrever a palavra agência, se for o caso, assim como eu utilizar BR, que é Brasil. Aí eu coloco lá Brasil, escrito Brasil. E ao final, se eu quiser sinalizar para o meu leitor, posso colocar a sigla depois. Brasil, traço ou parênteses BR, um exemplo, né? Então, tem que se utilizar dessa forma. Aí aqui eu trago o exemplo para vocês do título centralizado em caixa alta, certo? Fonte Time News ou Arial. A fonte, gente, depende muito da instituição. Como eu já falei anteriormente, instituições utilizam Time News Roma, outras utilizam Arial, que são geralmente as que a ABNT valida para a monografia, certo? Então, quando a sua faculdade disser, tem que ser na Time News ou tem que ser na Arial, você tem que colocar na fonte que a faculdade solicitar. Então, eu coloquei aqui Arial ou Time News porque são as mais utilizadas, certo? Então, aqui, ó, tá vendo como esse resumo, ele fala aqui, traz a frase de efeito, né, sobre consultoria de viagens, que é a frase inicial indicativa do tema dela, que é consultoria de viagem. Aí ele já traz aqui, ó, a presente pesquisa tem como objetivo compreender e examinar as etapas de assessoria de viagens e roteiros personalizados. Enfatiza também, aí eu já coloco outro objetivo, tá vendo? Descrever, examinar, verificar. Então, aqui já são os objetivos específicos da autora. Já estão aqui no resumo, certo? E aí ela vai, né, discorre mais aqui, que diante disso essa pesquisa será de natureza qualitativa. Então, aquilo que eu falei a vocês, tem que dizer qual é a pesquisa, qual tipo de pesquisa, certo? Aí ela coloca que vai fazer um levantamento bibliográfico. Então, ela vai utilizar a pesquisa bibliográfica, certo? Para fundamentar o trabalho dela, o tema que ela utilizou aqui. E aí ela quer fazer a relação, mostrar que o secretário executivo pode atuar no segmento de consultoria de viagem. Então, são as conclusões que ela vai tirar com o trabalho dela. Ela já está informando aqui para o leitor que é isso, que ela quer mostrar com esse trabalho que o secretário executivo pode trabalhar como consultor de viagem. Pronto. E ela fechou aqui o parágrafo dela. E as palavras-chave, está vendo como tem a ver com o tema dela? Consultoria, turismo, atividade turística e secretariado executivo. Pronto, então, dentro do que ela propôs no resumo, que tem a ver com o tema dela, certo? Ela não fugiu do tema. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado com a palavra-chave. O resumo em língua estrangeira. Carol, mas já vi vários trabalhos aí que só colocam o resumo em português. Sim, mas o resumo em língua estrangeira ele é um elemento obrigatório, que é o famoso abstract ou resumen, né, em espanhol. Então, ele tem que estar lá no seu trabalho, tem que estar na língua inglês ou espanhol, porque são as línguas mais utilizadas, os idiomas mais utilizados, certo? Que as faculdades solicitam, universidades. Então, tem que estar em um desses dois idiomas. E ela é um elemento obrigatório o resumo.
em língua estrangeira, certo? Ele é regido pela norma 14.724 do ano de 2011, geralmente, como eu já falei, inglês ou espanhol, e segue a mesma formatação do resumo da língua em português, certo? Então, aquele mesmo, né, caixa alta centralizada, o título, resumo, e discorra o texto ali, fonte 12, um parágrafo único, igual ao resumo em português, certo? Aí aqui um exemplo, ó, coloco fonte 12, Arial Time News, caixa alta, certo? A letra fonte 12, Arial e Time News sem espaçamento, igual ao resumo em português. Vamos lá. O resumo, revisando, é um elemento obrigatório e o resumo em língua estrangeira também, certo? Então, eles dois têm que estar aí no seu trabalho. Continuando, a lista de ilustrações é um elemento opcional. Ah, Carol, eu tô a fim de colocar uma ilustração que tem a ver com o meu tema aqui de letramento e alfabetização. Eu quero colocar a imagem de um livro, ou a imagem da autora Magda Soares, que eu acho ela muito importante nessa área, ou a imagem do Paulo Freire, enfim, eu quero colocar uma imagem. Então, você pode colocar, sim, no seu trabalho uma imagem, mas você tem que referenciar essa imagem e dizer em que página essa imagem está, certo? Então, tem que haver lá essa lista de ilustrações para indicar isso, porque você não pode simplesmente jogar no seu trabalho uma imagem e pronto, eu não referencio, eu não digo onde está, em que página está, ótimo. Não, você tem que dizer. Então, é uma folha separada, certo? Atrás do resumo, logo em seguida o resumo em língua estrangeira. E você já coloca lá, já sinaliza para o autor o ano e a página, certo? Aqui. Então, ela não aparece no sumário, então a lista de ilustração não vai ser contada como item no sumário, certo? Deve ser listada todas as imagens. Coloquei em negrito isso, gente, por quê? Porque às vezes a gente faz um trabalho acadêmico e a gente se passa, né? Aquela frasezinha que a gente escuta, tudo do trabalho tem que estar referenciado. É verdade, certo? Não tem para onde correr. Então, essas listas todas que a gente vai ver aí ao longo, que são os elementos pré-textuais, elas servem para isso, para a gente não esquecer de sinalizar o leitor, indicar o leitor, que vai aparecer ali no trabalho, certo? Que ele vai encontrar e que tem que estar ali com a página tudo certinho e referenciado também lá no texto, certo? Aqui um exemplo de lista de imagens, de ilustrações ou lista de figuras também. Algumas universidades usam lista de figuras, esse nome assim. Aí você sinaliza aqui, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, certo? Coloca a identificação da imagem e a página que vai estar, certo? Bom, a lista de tabelas é um elemento também opcional. Segue esse mesmo padrão aí da lista de ilustrações, certo? Vem numa página separada, mas não é numerado, ok? E essa tabela tem que ser coerente, ela tem que ser sucinta e objetiva. Então, tabela você tem que fazer de uma forma sucinta, objetiva, não com os dados mesmo propriamente ditos ali, que você quer referir, fazer referência. Não é dado inventado, viu, gente? Não pode ser de dado inventado. Você tem que ter uma base para essa tabela, certo? E ela pode aparecer no texto intercalada com seu referencial teórico e sinalizada lá na lista de tabelas. Então, não adianta eu colocar uma tabela no meu texto e não sinalizar lá na lista. A lista está lá vazia, sem me dizer qual a tabela, a descrição dessa tabela e a página. Não pode, tem que estar lá na lista de tabelas, certo? Então, a autora Quadros, Marisete Quadros, ela diz que em termos de design deve ser o mais simples possível. Então, às vezes a gente acha bonito, né, ver na internet, ver em alguns trabalhos de outras pessoas, eu vou fazer uma tabela assim, eu vou fazer um gráfico bem colorido. Não. Você tem que se pautar na simplicidade e na objetividade, certo? Então, esse é o fundamento aí da tabela. Você informar o que você quer dizer ao leitor em termos de dados. Isso é simples e objetivo, certo? Então, a fonte da tabela, outro detalhe importante, é que ela tem que ser do mesmo tamanho da fonte do seu texto. Então, se eu escrevo meu texto ali,
Arial, tamanho 12. A minha tabela também, a minha fonte tem que ser Arial, tamanho 12, certo? Então, aqui eu dou um exemplo dessa lista de tabelas, que ela tem que ser na fonte 12, Arial Time News. Eu coloquei esse títulozinho em minúsculo porque tem alguns textos acadêmicos, né? Como eu falei a vocês, o texto acadêmico, a monografia, ela tem que ser referenciada e normatizada de acordo com a norma da BNT. Mas ainda as faculdades têm também uma liberdade para solicitar, né, não exigir de uma forma tão rígida. Então, algumas faculdades sinalizam de uma forma, pode ser aqui letra maiúscula com minúscula, como eu coloquei esse exemplo aqui, certo? Mas não perdendo de vista a questão da letra, que tem que seguir a fonte padrão do trabalho. Se a minha fonte é Arial, tem que ser lá o meu título Arial, certo? E aqui o espaçamento também 1,5 igual ao restante do trabalho. Vamos lá. Lista de abreviaturas e siglas. Bom, essa lista é interessante porque a gente tem que pensar que o leitor, ele não é da mesma área, às vezes, de conhecimento que a gente. Então, para a gente, uma sigla como TEA, que é transtorno do espectro autista, para a gente é conhecidíssimo, né? A gente que é da área de educação, saúde, então para a gente é super normal conviver com essa sigla, mas uma pessoa de fora que se interessa em ler seu trabalho, ele pode não saber o que é TEA. Então eu vou lá nessa lista de abreviaturas e siglas dizer a ele o que significa TEA. Então eu vou colocar lá em ordem alfabética, certo? Quais são as minhas siglas que tem ali no meu trabalho, coloco ao lado o significado dessas siglas e digo a ele ali o que significa cada sigla daquela, certo? Essa lista de abreviatura, ela é opcional, não é necessária colocar, mas eu acho interessante, principalmente quando a gente vai fazer trabalho monográfico caminhando por temas que são interdisciplinares, né? Como, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, que é um tema bem interdisciplinar, que você lida ali com saúde, com educação, com psiquiatria um pouquinho, né? Então, tem termos ali que nem todo mundo da área de educação conhece, como nem todo mundo da área, né, de saúde também pode não conhecer, outra pessoa de outra área que vai ler o seu trabalho. Então, é interessante você colocar essa lista de siglas, de abreviaturas e siglas, para o leitor ali identificar qual é aquela sigla, aquela abreviatura e o significado dela, certo? Aí eu coloco aqui a formatação centralizada, tamanho, certo? Fonte 12, né? E aqui eu coloco, tá vendo a sigla, significado. Bom, a lista de símbolos é um elemento opcional também, contado como página, mas não precisa ser numerado, certo? Então, é aquilo que eu falo a vocês, os elementos pré-textuais, eles são contados como página, mas eles não aparecem no sumário, eles não precisam ter numeração, certo? Então, a lista, ela deve ser elaborada também em ordem, né, seguindo uma ordem, com o devido significado de cada símbolo no texto ali. Aí aqui é um trabalho de química, né? Ela colocou o C significa carbono, o K cálcio, o N nitrogênio. Com certeza ela utilizou ao longo do texto dela essas siglas e ela já está dizendo ao leitor o que significa cada sigla dessa aí. Bom, o sumário. O sumário é um elemento obrigatório, certo, gente? Então, o sumário, ele tem que estar no seu trabalho, para indicar ali tudo que tem no seu trabalho para o leitor, certo? De questão textual, fazendo essa referência. O sumário, ele tem que descrever a partir dos elementos textuais. Então, você vai achar a partir ali, introdução, referencial teórico, considerações finais, referências, anexos, apêndices. Então, é isso que você vai encontrar no seu sumário, certo? Colocar ali no sumário, dispor no sumário. Então, ele é regido pela norma 6027 do ano de 2013. É o último elemento pré-textual da monografia. Então,
é o último elemento, ele vem antes da introdução, certo? E aí você coloca mesmo no sumário as partes que compõem o seu trabalho monográfico, como eu já falei aqui a vocês. Seguindo a ordem e a fonte igual, certo? Então, a palavra sumário tem que estar centralizada em caixa alta e escrita corretamente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes, com a questão da gente utilizar tanto o computador, a gente às vezes bota um U no final, né? Tira o acento. Então, tudo isso tem que prestar atenção na hora que for conferir o trabalho, se está a palavra sumário escrita corretamente, certo? O espaçamento entre as linhas tem que ser de 1,5, ok? E a grafia dos títulos das seções do trabalho deve estar escrita da mesma forma que no sumário. Exemplo, se eu coloco introdução todo em caixa alta lá no meu referencial teórico, na minha seção do texto, no meu sumário ele tem que estar também em caixa alta, certo? Então, eu não posso colocar minúscula cá e maiúscula lá, tem que ser igual, certo? Então, aqui tem um exemplo de sumário, vocês vão ver aqui, ó. Introdução, referencial teórico, metodologia, cronogramas, referências, anexo, ele colocou aqui esse modelinho. Tá vendo? A fonte 14, maiúscula e centralizada, certo? Bom, vale destacar, né, que a ABNT, ela traz esse destaque que é importante, que errata, agradecimento, lista de ilustração, tabela, abreviatura, lista de símbolos, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo. Todos esses termos, certo? Tem que estar escritos em caixa alta e centralizado, certo, gente? Não pode escrever de forma diferente e tem que ser escritos de forma correta, prestando atenção à acentuação, né? E a questão da concordância, certo? E não aparece com numerados. Então, eu estou fazendo essa referência porque às vezes a gente diz assim, mas tá aqui no meu trabalho, Carol, então eu tenho que colocar no sumário. Não, você não coloca no sumário porque ele é elemento pré-textual, ele é antes do seu texto. O sumário é o que? Textual em diante, então é o que tem de texto no seu trabalho, certo? Esse é o sumário, ok? O que vai estar no sumário é isso. Então, aqui está, gente, as referências que eu utilizei para fazer a aula. Maria Helena Michel, Marivete Quadros, certo? Que eu utilizei esses 2 livros aí para montar essa aula sobre os elementos pré-textuais, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tirando mais dúvidas ao longo das aulas e é isso. Os elementos pré-textuais são importantes, tem que estar na monografia, não tem para onde correr, certo? E a gente tem que colocar da forma que a ABNT normatiza, né? Que a ABNT sugere. Mas também a gente tem que seguir o padrão da nossa faculdade, certo? Às vezes a faculdade já tem ali um modelo que, como a ABNT mesmo falou aqui no início, ela tem o padrão regularizado, rígido, mas ela também dá uma liberdade para a universidade colocar de uma forma que não fuja a questão da formatação. Então, pode haver, como eu falei a vocês, uma alteraçãozinha da questão da fonte, né, do tamanho, e aí a gente tem que prestar atenção a esses detalhes. Mas, no geral, é isso aí, certo? Então, a gente tem que colocar tudo mesmo que está na nossa monografia, não tem para onde correr. Se eu coloco uma tabela, se eu coloco uma ilustração, eu tenho que referenciar, certo? Tem que estar lá na minha lista separadinho. E eu tenho que dizer que está lá no meu trabalho, certo? Não posso omitir nada. A monografia é aquele trabalho que a gente não pode deixar nada escondido. Então, tem que estar tudo aí referenciado. E é para isso que os elementos pré-textuais servem, eles ajudam a isso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Obrigada. Tchau.